Bom, primeira coisa, a gente começa a diferenciar a célula pro e eucariótica, não é isso? Qual é a principal diferença entre elas? Invaginação e, consequentemente, formação de organelas membranosas. Dentre elas, uma estrutura chamada carioteca. Como já havia falado para vocês, a carioteca não é a principal, ela é a consequência dessa invaginação, tudo bem? Eu sei que existem quantos reinos de seres vivos? Ou seja, eu tenho monera, protista, fungi ou fungi, animal e vegetal. Eu tenho 4 deles com células com invaginação e apenas um sem invaginação, que é o monera. Nesse grupo eu tenho quem? As bactérias e cianobactérias, tá? Como esses caras conseguem sobreviver sem estruturas membranosas? Simplesmente porque eles têm o kit básico. Qual o kit básico? Ribossomo, hialoplasma, cromatina, que é um material genético, e membrana plasmática, certo? Ainda falando desses caras procariontes, além dos 4 componentes básicos, aparece a parede celular, que não pode ser confundida com parede celulósica, típica de vegetais, tudo bem? Além disso, esses caras podem apresentar aquele DNA circular extracromossômico. Como é o nome daquilo? Plasmídio, lembram? Tá? Aparece também o mesossomo. O que é o mesossomo? É aquele início da invaginação da membrana plasmática que não evoluiu. Tudo certo até aí? Tudo certo. Bom, aí nós vamos para as células eucarióticas. Essas células eucarióticas têm, além do kit básico, as outras estruturas que vieram da invaginação da membrana. Antes de falar dessas estruturas membranosas, o que eu sei sobre o kit básico? Membrana plasmática, eu sei sobre ela. Lembra? Lipoproteica, mosaico fluido, tá? Singer e Nixon, lembram? Que é quem propôs esse modelo. Fosfolipídios, cabeça hidrofílica, rabo hidrofóbico, lembram? Tudo isso nós discutimos. Permeabilidade seletiva. E hialoplasma, do que é feito ele? Água e proteínas, que a gente chama de sistema coloidal, lembram disso? Tudo bem? Depois, ribossomo. Se não houve invaginação nas células eucarióticas, de onde vêm os ribossomos? Aliás, do que é feito o ribossomo? Não, do que é feito o ribossomo? De RNA-R, lembram? Todo RNA é formado a partir de um DNA por transcrição. Então, é por isso que é possível ter um ribossomo mesmo sem ter invaginação, visto que esse ribossomo foi originado não da membrana plasmática, por isso que não é membranoso. Ele tem a sua origem na transcrição da cromatina que existe na célula procariótica também. Dúvida até aí? Não? Não? Tá. E esse material genético, que é a cromatina, que coordena todas as funções das células, que nas células eucarióticas esse material está empacotado pela carioteca, originada da membrana plasmática. No caso dos procariontes, ele fica disperso no hialoplasma e recebe o nome de nucleóide. Tudo bem? Dúvida? Bom, dentro do grupo dos eucariontes, a gente sabe que tem 2 tipos de célula: as células animais e as células vegetais. Tá? Antes de falarmos das diferenças entre elas, o que elas têm em comum? Bem, elas sofreram invaginação, então tem estruturas membranosas. Quais são as estruturas membranosas? Eu vou começar do núcleo, tá? Que não é necessariamente esta ordem de evolução, tá? Mas do que é formado o núcleo eucariótico? Eu tenho um empacotamento feito por qual membrana? Carioteca, que poderia ser comparada à membrana plasmática. Tudo bem? Essa carioteca envolve o que? A cromatina, que é o material genético. Essa cromatina, em determinados momentos, faz ribossomo,
e, portanto, armazena esses ribossomos dentro dela, que é o nucleolo ou nucleolos, que nada mais é, ou são, depende da célula, do que reservatórios de RNAR, que veremos algum dia. Esse RNAR, na hora ou antes da divisão celular, ele migra para o citoplasma para fazer mais ribossomos, para fazer mais proteínas e, consequentemente, formar as células novas pela divisão celular. Tudo bem? Eu tenho uma meleca dentro do núcleo que equivale ao hialoplasma, que é o nucleoplasma ou a cariolinfa, que é também um sistema coloidal, ou seja, formado por lipídios e proteínas. Aliás, eu esqueci de falar do hialoplasma. Como que o hialoplasma tem proteínas se não tem invaginação? Essas proteínas são originadas da síntese de proteínas, porque tem o quê? Cromatina, que faz ribossomo, que faz proteína. Naqueles 3 processos já estudados de síntese, que é de duplicação, transcrição e tradução. Ok? Bom, o que mais existe no citoplasma? Aliás, qual é a diferença entre citoplasma e hialoplasma? A presença de organelas. Então, o citoplasma é típico de células eucarióticas em função dessas organelas. Tudo bem? Enquanto que as procarióticas têm apenas o quê? O hialoplasma. Dúvida? Não. Quais são as organelas membranosas, ou seja, originadas da invaginação da plasmática? Bom, retículo endoplasmático. O que é um retículo? É uma rede de canais dentro da célula, cuja principal função é o quê? Transporte. Mas lembre-se que esse transporte é apenas uma das funções desse retículo. Esse retículo ele pode estar dividido em 2 tipos. Quais são os 2 tipos? Liso, ou também, por ser liso, chamado de agranular, tá? E o rugoso, que por ser rugoso, ele é granular, também conhecido como ergastoplasma. O fato dele ser granular reside em ter ribossomos na sua superfície, o que implica na síntese de proteínas. Qualquer célula que faça proteína, e é claro, enzima, que também é proteína, deve ter muito HER à disposição. Tudo bem? No nosso corpo, quais seriam os principais, ou alguns dos principais tipos de células com muito HER? Que células do meu corpo produzem proteínas? Pâncreas, tá? Músculo, ou glândulas salivares, tá? Tudo bem? São células que estão produzindo proteínas, sejam enzimas ou seja para estruturação. Tudo bem? Vocês devem se lembrar que eu disse também que esse retículo endoplasmático rugoso, ele é muito íntimo de uma outra organela. Qual a outra organela? O Golgi, certo? Porque o Golgi está sempre ligado ao HER? Porque o HER, ele fabrica substâncias, principalmente proteínas, e essas proteínas elas vão ser empacotadas no Golgi e depois, às vezes, lançadas para fora da célula, que é o processo que a gente pode chamar, entre aspas, do quê? Exportação. Lembram? Dessas estruturas ou células que nós falamos agora há pouco, eu posso dizer que as salivares fazem exportação? Sim, a minha saliva é produzida dentro da célula e é lançada para fora. Pode? E é lançada onde? Na cavidade bucal, que é para fora da célula, apesar de ser dentro do meu corpo, típico de células de glândulas exócrinas. Tudo bem até aí? Tá? Bom, o Golgi, então, deixa eu até aproveitar e propor uma pergunta. Para que serve aminoácido? Para formar proteína. Então, se eu colocar um aminoácido marcado radioativamente na célula, tá? Qual é a primeira organela em que eu verei essa radioatividade? Pensem. Ou seja, eu tenho um aminoácido, coloquei o aminoácido na célula, tá? Essa radioatividade vai aparecer primeiro em qual organela?
no HER ou nos ribossomos. Por quê? Porque é lá que ele vai ser usado para fazer proteína. Depois, o que eu espero que aconteça com essa radioatividade? Ela vai diminuir no HER à medida que ela vai aumentar no Golgi, justificando uma transferência da proteína formada no HER.